Próximo ponto, alimentação. Estamos falando de organização do tratamento do diabetes tipo 1. Quando eu falo em alimentação, a primeira coisa que passa pela minha cabeça é: o seu filho tem um plano alimentar? Não, Giovanni, a gente tem duas opções. Ou tem ou não tem. O que eu vou fazer nas duas situações? Giovanni, meu filho tem um plano alimentar. Já levei ele na nutricionista, ela passou um plano alimentar, então o que eu tenho que fazer? Seguir aquele plano alimentar. Mas é importante que você perceba o seguinte: o plano alimentar, ele não é estático, tá certo? Ele não é um documento imutável, ele é perfeitamente mutável. De que forma? Se você tem um plano alimentar e o seu filho está lá, você fez aquele plano alimentar com o seu filho com 4, 5 anos de idade, aquele mesmo plano alimentar não pode perdurar com o seu filho até os 7 anos de idade. Por quê? Porque as necessidades nutricionais do seu filho, essa necessidade ela vai se ajustando com o tempo. E com o tempo você precisa ir ajustando o plano alimentar. Em cada fase do crescimento e desenvolvimento dessa criança, ele vai necessitar de mais vitaminas, né? Ele vai necessitar de mais proteína, ele vai necessitar de mais ou menos carboidrato. Isso tudo vai ser avaliado na hora da consulta com a nutricionista. Mas é importante que você tenha esse plano alimentar. Ok, Giovanni, eu não tenho um plano alimentar. Tem problema? Eu costumo falar o seguinte: não é que tenha um problema. A gente tem que ter uma maior atenção com relação à alimentação do nosso filho, se essa for a situação. Se eu não tenho um plano alimentar, o que eu preciso fazer? Eu preciso focar numa alimentação mais saudável. Giovanni, define para mim a alimentação saudável. Se nós trabalharmos a questão de reduzir a quantidade de produtos industrializados, já é um ponto a nosso favor. Reduzir ao máximo produtos industrializados. Aumentar a ingestão de saladas, verduras cruas, verduras cozidas, tá? Saladas verdes. Então, aumentando isso, diminuindo a quantidade de produtos industrializados, oferecendo mais proteína para essa criança ao invés de mais carboidrato, nós estaremos sim oferecendo uma alimentação melhor, né? Por exemplo, café da manhã. Você pega uma criança com diabetes que ao acordar ela vai tomar chocolate quente ou um suco de laranja com misto quente. Se você somar a quantidade de carboidratos desse suco de laranja com o misto quente, a probabilidade de você conseguir manter as glicemias dele controladas durante o período da manhã, quiçá do resto do dia, a dificuldade será maior, não é verdade? Agora, se você faz um omelete, se o seu filho, ou se caso, por exemplo, um adolescente, se ele come lá de manhã um omelete, come um copo de café, a probabilidade de ter um melhor controle da glicemia aumenta, não é verdade? Então, quando a gente fala em organização do tratamento em relação à alimentação, a primeira pergunta que eu faço é: tem um plano alimentar? Se tem, ótimo, vamos seguir esse plano alimentar. Agora, eu não tenho um plano alimentar, vamos intensificar a qualidade dos alimentos, aumentando a proteína, diminuindo a quantidade de carboidratos, oferecendo mais verduras, saladas. E uma coisa que é muito importante: as crianças, elas seguem o que elas observam, elas não seguem o que a gente fala.